fazer uma pergunta aqui, até um pouco na prática. Quando você fala assim, pô, a gente pega um mercado americano e acho que a gente também importa, né, muita teoria, muita academia de fora, tem como referência. Mas lá, acho que falando diretamente lá, a gente tem uma moeda forte, inflação controlada há muito tempo, enfim, crescimentos constantes. Como é que você consegue tropicalizar, né, esses fatores, né? Porque até olhando aqui para o Brasil, acho que tudo pode acontecer, né? A gente está vendo aí essas últimas semanas, outubro, acho que ficou claro. Como é que você tropicaliza, no sentido assim, por exemplo, talvez você trabalhe só com dados do real para cá, ou dá para você pegar dados antes, né, da implementação do plano real? Como é que funcionam essas dificuldades realmente de utilizar esses modelos aqui no Brasil, né? Ótima pergunta. O que a gente faz? Começando pelo histórico, né, que é uma pergunta bem curiosa que você fez. Só para você ter ideia, os nossos estudos para Estados Unidos começam em 1950, estudos próprios. Para Brasil, a gente começa em 2003. Então, o que acontece? Antes de 2003, a gente entende que a poluição nos dados era tamanha que eles perdem confiabilidade. Então, a gente simplesmente tem que ignorar e a gente, então, trabalha aí com 18 anos de dados históricos contra 60, quase 70 anos, praticamente 70, né, que a gente está de fora. Quando a gente vai para outras bolsas, Inglaterra, por exemplo, os testes também têm uma janela de mais de 50 anos disponíveis. Então, realmente, aqui para o Brasil, a gente não consegue nem voltar ao começo do plano real. Basicamente, o que eu costumo dizer para as pessoas a gente começa a ter dados confiáveis aqui no mercado local, mais ou menos naquela época que a Bolsa, mais ou menos não, exatamente na época em que voltaram as ondas de IPOs na Bolsa local aqui. Natura, Gol, mais ou menos naquela época, que é aí começo dos anos 2000, quando também teve a criação pela Bolsa dos índices de governança, enfim, ali o mercado começou a ficar um pouco mais, os dados começaram a ficar mais digeríveis, vamos dizer assim, tá? Então, essa é uma parte da tua pergunta. A outra, que é sobre a tropicalização, tá? Esse é um outro ponto que é muito relevante. Agora, aqui eu faço vou separar a resposta em dois aqui, que é importante o seguinte. Sim. Um dos trabalhos que a gente faz muito aqui é pegar os fatores de risco puramente como foram escritos pela academia americana e replicar para o Brasil. Ou seja, o que o estrangeiro fez lá funciona aqui exatamente igual. Tá? Esse é um ponto para a gente. Se a resposta para isso for não, eu já começo a desconfiar um pouco, porque eu tenho receio de estar fazendo o que a gente chama de data mining, que é tentar ajustar o backtest para o que a gente quer enxergar. Isso é um problema. Sim. Tá? Sim. Então, quando a gente testa tudo que o americano desenvolveu para o SP500 e a gente traz para cá da mesma forma e a gente encontra resultados semelhantes, esse já é um sinal muito positivo. E isso acontece, tá? Eu tenho isso na apresentação institucional da gestora, inclusive que tem no site, tem lá, em 2 slides, a gente tem evidências nos Estados Unidos desde 1950 e exatamente a mesma métrica trazida para o Brasil desde 2003, a gente tem resultados semelhantes. Então isso é uma notícia muito boa. Quer dizer o seguinte, o fator de risco da forma com que o mundo inteiro enxerga funciona para o Brasil. Ele gera retornos excedentes. Tá? E não explicados pelo fator de risco tradicional. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, se a gente pegar como o americano, por exemplo, mede qualidade, né? O americano mede qualidade comparando ativo total com lucro bruto. Se a gente faz isso para o Brasil, a gente encontra resultados semelhantes. Então, isso tudo é muito legal, porque primeiro me dá uma noção de que eu não estou pisando em solo permeável, sabe? Eu tô realmente caminhando em algo que tem um background econômico muito robusto. E aí, a parte da tropicalização que realmente acontece, ela vai um pouco além. Ela é desenvolvimento proprietário que a casa fez, que a Vanguard fez, é a forma própria dela de medir esses fatores de risco, né? Então, tem lá o fator de qualidade, o fator de baixo risco, o fator de valor. Como é que eu meço o fator de valor, o fator de qualidade ou o fator de baixo risco? Tem lá o jeito que é público, que a academia
já publicou e que todo mundo consegue replicar, e o que a gente fez foi, a gente usou isso como uma inspiração para desenvolver os nossos próprios, as nossas métricas de como medir as empresas sob essas métricas, essas suas óticas, essas, digamos, macroclasses de risco, né? E aí sim é uma tropicalização, não deixa de ser, porque é um jeito nosso aqui que faça sentido para a forma com que as empresas publicam resultado no Brasil, para a dinâmica do mercado brasileiro. Tem um problema muito grande no Brasil de liquidez, a liquidez na Bolsa é concentrada em um número pequeno de nomes. Se você pega o próprio IBX, que é o índice antigo mais amplo que a gente tem aqui, ou melhor, desculpa, ele é mais novo que o IBOV, mas ele é mais amplo que o IBOV. A gente tem o IBX hoje, que são as 100 maiores capitalizações da Bolsa, só que 20% dele é uma ação, que é a Vale. Então, gera um tipo de dificuldade, vamos dizer assim, precisa de um capricho adicional de como aplicar valor para não cair eventualmente em algumas ciladas desse tipo, entendeu? Mas é basicamente isso, assim, existe, claro, uma tropicalização, mas Sim. apesar de haver, o que deixa a gente muito tranquilo é que existe um background econômico muito forte de que todas as teorias, puramente do jeito que elas foram testadas mundo afora, funcionam, são replicáveis aqui para o mercado brasileiro. Até agora vou aproveitar aqui e fazer a sessão consultoria, né? Mas os fatores aqui o estilo, né? Eu queria entender assim, se esses fatores aqui no Brasil eles tendem a ser mais voláteis, né, do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Vou explicar minha pergunta aqui. Então, por exemplo, não necessariamente estão corretas as informações, mas a gente está vendo agora o Trapar, né? Não sei se vocês acompanharam, mas o sell-side fala assim, pô, resultado horroroso, né? Já há algum tempo já que está vindo decepcionando o resultado, né? Quando a gente está gravando essa entrevista. Mas há 2, 3 anos atrás era uma empresa excepcional e talvez estivesse classificada em outros fatores, né, de risco. Será que aqui no Brasil não existe uma maior volatilidade desses fatores? Ou seja, a empresa que está num fator, de repente 6 meses depois já não está mais classificada no mesmo fator? Ou estou falando alguma besteira? Você entendeu a minha pergunta aqui? Empresas que saem e entram mais rápido dentro dos seus fatores? Sim. Entendi a pergunta e ela é bem fundamentada. Isso acontece sim, tá? Existem fatores que têm um turnover alto, tanto faz se a gente está olhando para cá ou para outras bolsas mais desenvolvidas. Então, por exemplo, o fator de momentum, que é aquele que prova-se que ativos que estejam com um movimento, ativos que num passado recente tiveram uma performance positiva, continuam a ter nos próximos meses. Esse é o fator de momentum. Esse fator, naturalmente, tem muita rotatividade. E isso se aplica tanto para cá quanto em várias outras bolsas mundo afora. Agora, outros, como por exemplo de qualidade, realmente a gente percebe que existe um turnover maior aqui do que num mercado que tenha um nível de... como é que eu posso dizer? Um nível de maturidade maior, vamos dizer assim, tá? Como diria os acadêmicos, um nível de eficiência maior, tá? Mercados mais eficientes, isso costuma acontecer menos, tá? Aqui realmente isso que você falou é muito verdade. E existe uma certa volatilidade dentro da carteira do fator maior do que se vê lá fora. Tá ótimo. E aí a pergunta é até explicar aqui um pouco dessa abordagem Factor Invest e um pouquinho como você falou, o quão vocês se diferenciam da metodologia acadêmica, ou enfim, das outras metodologias, o quanto vocês foram criando a sua identidade, se você puder também exemplificar com números ou outros fatores, no sentido aqui, eu vou ser bem radical, tá? Vamos supor que tenham, sei lá, 4, 5 fatores, mas por que não ter um fator da Vanguard, enfim, a minha provocação assim, o quão vocês estão indo além da academia, né, sendo bem direto. Tá ótimo, a sua pergunta é muito boa de novo, olha só, o que acontece, tá? Tem um paper, inclusive, muito recente, que foi publicado, o Zoológico de Fatores,
que acontece? Quando começou-se a estudar, a começar a aceleração desse desenvolvimento dos fatores lá nos anos 90, começaram práticos e acadêmicos do mundo inteiro a tentar aplicar e provar a existência de vários fatores de risco, os mais variados possíveis, assim, coisas inimagináveis. E aí acabou, o número parece que mais atual possível é que já foram testados, mapeados, escritos a respeito de mais de 300 diferentes fatores. Agora, apesar disso, as 5 grandes classes de fatores que são persistentes no tempo e pervasivos, ou seja, acontecem no mundo inteiro, são 6, talvez. Não chega a 10. Tá? Então, onde está o nosso desenvolvimento? Que aí já é a segunda parte da sua pergunta. Sim, o nosso desenvolvimento é dentro do fator. Então, o que eu uso? Eu me baseio na incidência, digamos assim, na recorrência desses fatores mundo afora, entendendo que tem muita gente praticando isso no mundo inteiro. Confio nisso, trago esses macrofatores para cá. Macrofatores eu vou lembrar os nomes aqui para deixar claro. Momentum, carrego, baixo risco, qualidade, valor, etc. Né? Trago isso para cá, que nem a gente falou mais cedo, a gente aplica isso aqui da forma ingênua, que a gente fala, entre aspas, que é você simplesmente pegar a forma que é publicamente conhecida e aplicar o fator. Pronto, já entendi que existe, por exemplo, o fator de momentum, que é comprar empresas que estão lá numa certa tendência, ele faz sentido aqui para o Brasil? Faz. Como é que a academia chama, como é que a academia mede o fator? É você medir o retorno das ações nos últimos 12 meses, né? E as que tiveram maior retorno você compra. Esse é o fator que todo mundo consegue replicar, ele é público. É só, acabei de falar aqui como faz, tá? E como que a gente faz o nosso desenvolvimento? Onde entra a nossa marca? É a forma com que a gente explora esse fator. Então, para a gente entender que existe momentum é uma inspiração, ou seja, existe aqui um comportamento do mercado que faz com que ativos que tiveram performance superior em algum tempo passado continue a ter durante algum tempo futuro. Beleza, isso vira uma inspiração para mim e a gente começa a desenvolver em cima disso as nossas métricas de medição, de aferição de retornos passados. Eu posso, por exemplo, mudar esses 12 meses e usar outras janelas. Ou eu poderia eventualmente, a gente faz isso de fato, usar outras métricas de retorno que não simplesmente o retorno de preço na bolsa. Tá? Então é aí que entra o nosso desenvolvimento próprio. Né? Daí é que vem o valor que a gente consegue agregar numa gestão de fatores, que a gestão pura de fatores ela é chamada de gestão em algo entre a gestão passiva e a gestão ativa, né? Ela é a gestão semi-ativa, é a gestão pura de fatores. O que a gente faz, a gente considera uma gestão ativa porque eu não replico dentro do fundo o fator que eu acabei de falar aqui, que é o momentum de 12 meses, porque esse qualquer um pode fazer. Né? A gente ainda não tem aqui no Brasil ETF, mas lá fora é comum. Você consegue comprar um ETF de momentum do S&P, por exemplo. Você vai estar comprando lá 100 ações que mais subiram nos últimos 12 meses. Né? Então isso é público. O que não é público é, como eu falei aqui, o que nós desenvolvemos, as nossas métricas de medir momentum, as nossas métricas de como medir valor, e assim vai.